Pode ser que até o final dessa palestra vocês não lembrem meu nome, mas sem dúvida vocês vão lembrar da seguinte frase: não corra atrás, corra na frente. Essa frase, ela pode ter vários tipos de interpretações, mas sem dúvidas, por um menino pobre, preto, de favela, que sei lá como, desde criança colocou na cabeça que necessariamente precisava mudar de vida, essa frase diz muita coisa. Sabe o Hamilton, sabe o Bolt, que para eles vencerem nos seus esportes eles precisam chegar na frente? É um pouco sobre isso. E aqui não necessariamente é só sobre vencer. É sobre estratégia, é sobre comunicação, é sobre inteligência emocional, é sobre ambição. Essa ambição que durante 500 anos tentaram nos tirar é um pouco do que eu tento imprimir na minha vida e é um pouco do que eu tento levar para os meus. Prazer, meu nome é Ano Jara, eu sou advogado, formado pela UERJ, uma das melhores faculdades de Direito do Brasil. Eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, morar fora do país, já viajei para vários lugares do mundo, passei pelas principais multinacionais no ramo de cerveja, de bebida, e atualmente eu trabalho no maior banco digital do mundo como especialista de inclusão e diversidade. De fato, a minha rotina ela é extremamente pesada, mas mesmo tendo uma rotina extremamente corrida, eu não satisfeito em fazer pouca coisa, eu arrumei espaço para fundar o Instituto Black Office, que tem como objetivo principal, objetivo final, dar suporte na carreira de pessoas negras, porque tem uma frase que eu acho que ela se conecta muito com o IBO, e ela é falada pelo Emicida, que viver é partir, voltar e repartir. E o IBO é exatamente sobre isso. O IBO é exatamente voltar e repartir. E por que eu falo voltar e repartir? Porque na minha infância, na minha adolescência, eu não tive algumas oportunidades que hoje, através do IBO, eu procuro proporcionar e criar para outras pessoas. Eu sou filho de uma mãe preta, que com menos de 30 anos já tinha 4 filhos. A nossa infância foi extremamente difícil. Para vocês terem noção, com 12 anos, eu costumo dizer que eu tive meu primeiro empreendimento. Eu era essas crianças que ficavam nas ruas, nos sinais, vendendo bala, vendendo jornal, vendendo refrigerante. E foi exatamente com 12 anos que talvez eu tenha tomado meu primeiro soco no estômago. Eu lembro claramente, está muito vivo na minha mente. Eu estava na Lagoa Rodrigo de Freitas. Para quem conhece a Lagoa Rodrigo de Freitas, é um bairro super nobre do Rio de Janeiro. Eu estava parado no sinal, do lado direito tem o Clube do Flamengo, na minha frente tinha uma matinê chamada Melimelô. E por volta das 5h30, 6 horas, começaram a sair vários adolescentes de 11, de 12, de 13 anos. E eu fiquei preso naquela imagem porque eu comecei a ver que eles estavam dentro de um ambiente, se divertindo, e eu comecei a me questionar por que eles e não eu. O que eles tinham que eu não tinha? O que eles tiveram que eu não tive? E, obviamente, passado-se o tempo, eu entendi que tudo aquilo era fruto de desigualdade social, racismo estrutural. Mas aquela imagem ficou clara na minha cabeça. Na verdade, aquela imagem está clara na minha cabeça até hoje. O tempo passou, com 14 anos. Infelizmente, a minha mãe ficou doente e eu tive que ir morar com a minha avó. E também foi um momento que eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, porque quando a minha mãe melhorou, eu simplesmente decidi a não voltar a morar com a minha mãe, porque naquele contexto, com a minha avó, eu não passava algumas dificuldades, alguns perrengues que, por exemplo, eu passava com a minha mãe. E aqui a gente está falando de fome, gente. É duro falar isso, eu tenho certeza que minha mãe não gostaria de estar ouvindo isso, mas aqui eu estou falando de fome. Mas do outro lado, eu lembro que aquela imagem, quando eu tinha 12 anos, que ficou na minha cabeça, e quando eu vi aquelas crianças, eu tive vontade de ter o que aquelas crianças estavam tendo, e confesso que gerou até uma certa inveja. Só que aquela ambição que nasceu em mim quando eu tinha 12 anos, quando eu fiz 14 anos, morando com a minha avó, eu potencializei ela. Então, pelas ruas do Rio de Janeiro, eu bati praticamente em todas as escolas particulares do Rio de Janeiro pedindo bolsa. E, obviamente, você imagina, um menino, pretinho, na frente de uma escola particular de classe média alta. Tinha escola que nem deixava eu chegar perto. Mas eu consegui bolsa em uma dessas escolas. Comecei a conviver com outras pessoas de ciclos totalmente diferentes. E foi exatamente aí que um pouco da minha referência foi mudando. Os meus amigos passaram a ser um pouco da minha referência. Então, quando eles resolveram fazer vestibular, porque eu queria fazer vestibular, mas eu não sabia como, eu passei a querer fazer vestibular. Mas, óbvio, a minha base educacional não tinha sido uma das melhores, então eu acabei não passando. Fiquei 1 ano, depois de conseguir uma outra bolsa no melhor curso pré-vestibular do Rio de Janeiro, uma anja chamada Andréia acabou me ajudando. E o curioso é que eu passei praticamente 1 ano inteiro entrando 7 horas da manhã e saindo 10 horas da noite.
desse cursinho pré-vestibular, porque eu estava tão focado em passar no vestibular, porque eu sabia que ali era a alavanca de eu mudar de vida, que em vários momentos desse ano, eu entrava às 7 horas, eu saía às 10 horas da noite, e várias vezes eu ficava sem almoçar, porque também, muitas vezes eu não tinha dinheiro. Acabei passando em vários vestibulares, escolhi fazer direito na melhor faculdade de direito na época do Brasil, que é a UERJ. E quando eu entrei na UERJ, talvez tenha sido o primeiro momento em que o IBO ele concebeu dentro de mim. Por quê? Porque eu vi pessoas negras dentro de uma estrutura de uma faculdade pública que já com cotas e que não tinham os mesmos espaços das pessoas brancas. Fazer direito na UERJ é um ambiente extremamente elitista, é um curso super difícil. E naquele contexto, a gente estava praticando a manutenção de alguns certos estereótipos. E o curioso que, quando eu olhava para os meus amigos, todos eles tinham toda a base, estrutura. Já no meu caso, eu não. Eu estagiava de manhã, eu fazia faculdade tarde e noite, e nos finais de semana eu trabalhava. Então eu trabalhei como garçom, eu trabalhei como barman, eu comecei a produzir festa. Eu sempre procuro lembrar, dentro da minha trajetória, o porquê que eu não estagiava nos escritórios privados. O porquê que eu sempre preferia fazer outras coisas do que, propriamente dito, seguir dentro da carreira do direito, estagiando, trabalhando em órgão público. E aí me vinha na cabeça a quantidade de vezes que eu tentava estágios, que eu tentava estagiar no escritório, que eu tentava ir para uma empresa e eu não conseguia. 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes foram as vezes que eu tentei arrumar estágio, eu não conseguia. E uma vez, e foi um momento fatídico, eu lembro que eu passei na primeira, na segunda e na terceira etapa. E quando chegou na final, e aqui é importante falar que várias vezes aconteciam isso, nas etapas em que eu não estava presencial. Eu passava, nas etapas presenciais eu não passava. Mas dessa vez, ficou tão marcado na minha cabeça porque era eu e mais uma pessoa, e na época os sócios entrevistando a gente. E eu pude perceber que eu saí daquela entrevista com a certeza que eu tinha passado. Eu saí daquela entrevista com a certeza que aquela vaga era minha. Até porque a pessoa que estava comigo, ela não só não respondeu as perguntas, como ela chorou copiosamente todo o momento da entrevista. Dias depois eu recebo a ligação com a informação que eu não tinha passado. E tempos depois, conversando com um amigo que tinha me indicado, a resposta foi que eu não tinha perfil, que eu tinha mais cara de modelo do que de advogado. E aí a gente sabe o que tudo isso representa. Para me formar, eu já tinha desistido do direito, porque para mim aquilo ali tinha sido a gota d'água. E eu já estava trabalhando com eventos, fazendo festa, só queria me formar e sair daquele mundo. Foi quando apareceu um tal de caçador de talentos na minha frente, se dizendo headhunter, falou que ia me colocar dentro de um processo seletivo e que se eu passasse nesse processo seletivo eu ganharia um salário de 3, 4 mil reais. Na boa, eu olhei para ele e falei, vem cá, nunca me deram nada nessa vida, nunca sequer me ofereceram alguma coisa, do nada vai aparecer você na minha frente, vai falar que vai me colocar no processo seletivo e que se eu passar nesse processo seletivo eu vou ganhar um salário de 3, 4 mil reais. Não acreditei não. Até porque ele falou que era headhunter, eu não sabia nem o que era headhunter. Sabia nem o que era headhunter. Um dia depois eu recebo a ligação da pessoa, fala, oi Ian, tudo bem? Fala, tudo bem. Ah, eu tô te chamando para um processo seletivo. Primeira coisa que eu perguntei, Ian Nunjara, até porque Ian Nunjara não deve ter muitos no Brasil, né? Quiçá no Rio de Janeiro. Ela falou, Ian Nunjara. Eu falei, putz, deve ser eu. Resumindo, comecei a participar do processo seletivo, passei na primeira, na segunda, na terceira etapa. E foi curioso que à medida que eu fui passando nas etapas, eu fui me sentindo cada vez mais pertencente àquele lugar, mas com todos os medos de estar naquele lugar, porque até aquele momento eu não me via naquele lugar. Até aquele momento eu tinha entendido que aquele lugar não era para mim. Porque historicamente aquele lugar não foi construído para mim. Eu percebi que de fato eu poderia estar naquele lugar quando eu cheguei na etapa do case. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e vi que aquelas pessoas que estavam competindo comigo não eram tão melhores do que eu, como me fizeram entender. Obviamente eu não passei. Só que eu comecei a aplicar para outras empresas. Foi quando esse mesmo headhunter me indicou para um outro processo seletivo. E nesse processo seletivo eu acabei passando, que é o processo seletivo de trainee mais difícil do Brasil. Na época se inscreveram 85 mil pessoas e passaram 14. E eu fui uma dessas 14 pessoas. E foi também exatamente nesse momento de entrada que eu me conectei com muito mais força com o tema de inclusão e diversidade. Por quê? Porque eu fui o único trainee negro daquela turma. E dentro do contexto que eu estava, que eu comecei a conversar com as pessoas,
comecei a falar com as pessoas, eu sou uma pessoa que falo bastante, eu percebi que outras pessoas negras que estavam dentro daquela situação e dentro daquela empresa tinham algumas coisas engasgadas. Então, eu comecei a movimentar daqui, criei grupo de afinidade, liderei grupo de afinidade, comecei a participar da estratégia de inclusão e diversidade focado nas pautas raciais dentro daquela empresa que eu estava. E foi também exatamente aqui nesse momento que, se com 12 anos de idade a ambição explodiu dentro de mim, se quando eu entrei na faculdade o IBO ele praticamente nasceu, quando eu entrei nessa empresa, o IBO ele foi colocado na rua. Eu comecei a fazer mentorias com alguns jovens negros de comunidade, simplesmente porque eu queria dividir um pouco da minha experiência de como é estar dentro do mundo corporativo, de como é você trabalhar a sua ambição, a sua vontade, o seu poder em prol da sua transformação. Só que naquele momento, as mentorias elas eram informais. Até porque eu me dividia entre o trabalho que eu fazia de inclusão e diversidade na empresa, de influenciar a cadeia, de fazer com que as empresas entendessem, ou que aquela empresa entendesse a responsabilidade social dela no nosso contexto, fazer os trabalhos de mentoria e, obviamente, eu tinha que continuar entregando os meus resultados. Acabei, troquei de empresa, fiz um trabalho espetacular nessa outra empresa que eu passei e, atualmente, eu estou como especialista de inclusão e diversidade nesse banco e, paralelamente, nas horas vagas, eu toco o IBO. O IBO é o Instituto Black Office, que ele saiu da caixa, ele nasceu mesmo, formalmente, estruturado, agora em 2020, junto com o Ian e mais 2 pessoas. E curioso que ele saiu da caixa em 2020 em um dos momentos que a população negra mais precisa de ajuda, mais precisa de acesso. Acho que todo mundo sabe, mas a população negra foi a mais impactada, seja emprego, seja de fome, durante a pandemia. E é muito legal ver que as pessoas que passam pelo IBO, que as pessoas que entram no IBO, que as pessoas que são impactadas pelo IBO, elas conseguem encontrar ali naquele momento, naquele contexto, não só um abraço, mas talvez uma oportunidade de transformação de vida. O IBO, eu costumo dizer que ele é o self-movement. A ideia do IBO é que todo mundo que passe pelo IBO, que ele possa pegar tudo que ele está aprendendo ali, mentoria, palestras, contato com grandes executivos das principais multinacionais do Brasil, e aqui é importante falar, de graça, é um programa de graça para pessoas negras, mas o importante é que essas pessoas que passem por aqui, que elas voltem para suas comunidades, para os seus locais e possam dividir. Porque lembra que eu comecei falando que viver é partir, voltar e repartir, e é exatamente sobre isso. E quando eu falo que não correr atrás, correr na frente, é extremamente importante para o seu desenvolvimento, é para que a gente saia desse momento e simplesmente sobreviver e passe a viver. Passe a viver. Porque se tem uma coisa aqui dentro da nossa estrutura que foi desenhada, que foi construída para a gente, é exatamente para a gente continuar nesse limbo de sobreviver, de ficar correndo atrás. E, obviamente, o IBO é apenas uma ferramenta de transformação. Seja da pessoa, uma ferramenta de transformação da sociedade, mas uma ferramenta também de transformação, de lembrança de que cada empresa ela tem uma responsabilidade social. Não é só vir aqui, fazer dinheiro, lucrar e voltar. É entender que aí eu não estou falando somente de pauta de ESG, é entender que quando a gente precisa construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, passa também pelo desenvolvimento das pessoas. Eu poderia aqui entrar no mérito de que trabalhar com diversidade e inclusão é importante para o negócio, e aí se você faz um recorte para a população negra, isso é mais importante ainda, até porque 40% do consumo do Brasil ele é voltado para as pessoas negras? Poderia. Eu poderia falar que trabalhar com diversidade e inclusão é importante, porque se você não tem pessoas diversas dentro do seu time, a probabilidade de você não performar e não entregar ou não refletir produtos tal qual a sociedade é importante? Poderia. Poderia falar também que o IBO é essa ferramenta que é voltado para pessoas, para o desenvolvimento de pessoas, e que essas pessoas vão cada vez mais entrar dentro dessa estrutura para poder continuar revolucionando. Quando eu era mais novo, eu não tinha essas oportunidades. Eu não tive essas oportunidades. Até porque a gente vivia em outro contexto. Mas quando eu olho e vejo que hoje a gente começa a dar esses passos, esses primeiros, esses segundos, esse terceiro passo,
e o IBO ele acaba sendo uma ferramenta de transformação da pessoa e transformação social, eu fico feliz demais. Fico feliz demais de ver pessoas passando pelo IBO e recebendo essa transformação. Então, quando eu bato na tecla que não correr atrás, correr na frente, é muito importante. É importante para a pessoa, é importante para a gente continuar nutrindo a ambição de cada jovem negro e negra que passem pelo IBO, porque eu tenho certeza que tudo isso que a gente está fazendo acaba voltando. Então, não corram atrás, corram na frente. Obrigado.